acho que para fechar aqui a nossa manhã com chave de ouro, né, a ideia é trazer alguns cases práticos, né, de como que os hospitais eles estão trabalhando, estão pensando em estratégias para poder amenizar os danos, né, e os impactos ambientais provocados de alguma forma pelos hospitais. Nós teremos 4 cases agora na sequência, a gente vai levar em torno de 10 minutos para a apresentação de cada um dos cases. Eu vou chamar separadamente as pessoas que vão compartilhar suas experiências agora, e se a gente tiver um tempinho no final, a gente direciona as perguntas, mas em virtude do horário, eu acho difícil que a gente consiga evoluir com o debate após a apresentação dos cases. Então, eu já chamo aqui para a tela Fernando Lira, desculpa, que é coordenador de sustentabilidade ambiental do Hospital Santa Isabel, e ele vai apresentar a instituição relacionada à implantação de um sistema integrado de gestão de águas em hospital de grande porte e alta complexidade. Fernando, está com você, por favor. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde. Eu estou me antecipando aqui, tá antes de meio-dia ainda, né? Mas bom dia a todos presentes aí. Compartilhar minha tela rapidamente para a gente já seguir. Certo, você já vê minha tela? Já vem, né? Show de bola. Inicialmente, agradecer o convite da ANAP para a gente, na Santa Casa da Bahia, sempre é um prazer enorme em poder participar desses eventos que envolvem principalmente a área de sustentabilidade. E hoje, contar um pouco para vocês de como é que foi esse processo de implantação de um sistema integrado de gestão de águas em um hospital de grande porte e alta complexidade. Nesse caso, o Hospital Santa Isabel, um hospital da Santa Casa da Bahia. E apenas para contextualizar de forma breve, a Santa Casa da Bahia, uma Irmandade a Serviço do Bem desde 1549, presente na capital baiana, uma jovem senhora aí. A Santa Casa da Bahia hoje possui diversas unidades de negócio, dentre elas a Faculdade Santa Casa, faculdade com cursos voltados para a área de saúde, como enfermagem, nutrição, psicologia. Nós temos o Cemitério Campo Santo, que é o cemitério mais tradicional, área de patrimônio imobiliário, ações sociais aí dentro de um bairro carente de Salvador, com assistência integral a cerca de 600 crianças, um projeto social realmente de grande impacto, que nos orgulha bastante. O Museu da Misericórdia, o museu mais tradicional de Salvador, cerimonial de eventos, e também a área de saúde. A Santa Casa hoje possui clínicas próprias e um hospital próprio, que é o Hospital Santa Isabel, que eu vou comentar mais para frente. Além disso, realiza também a gestão de hospitais públicos, como o Hospital Municipal de Salvador e o Hospital Municipal de Catu, em parceria com prefeituras. Santa Casa da Bahia possui na faixa de 6 mil colaboradores. Dentre esses 6 mil, 3.500 estão no Hospital Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel é um hospital de grande porte, alta complexidade, fundado em 1893, com área construída de 53 mil metros quadrados, cerca de 500 leitos operacionais, mais de 17 mil procedimentos realizados ao ano e 24 salas cirúrgicas. Então, o projeto ligado à gestão hídrica, à implantação do sistema de telemetria, ele foi implantado justamente nessa unidade de negócio. A área de sustentabilidade da Santa Casa, ela sempre focada, norteada, na verdade, através dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a gente sempre preconiza isso bastante. Então, hoje a gente vai falar um pouco do ODS 6, o ODS vinculado à gestão hídrica. Um parêntese rápido, a Santa Casa da Bahia aderiu em 2021 o compromisso global de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Esse compromisso global vinculado à ONU é o Race to Zero, e que a gente tem a meta de reduzir em 50% as nossas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050. Essa meta de reduzir em 50% as emissões de 2030, ela foi alcançada agora em 2024, então um orgulho enorme para a gente aí estar avançando
nesse sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Falar um pouquinho da gestão de água em si, de como é que foi esse projeto. A gente fala que aqui na área de sustentabilidade, a gente precisa garantir em todos os pontos do hospital, em todos os pontos de consumo, que a água chegue com a qualidade esperada, ou seja, com os parâmetros físico-químicos, microbiológicos, que a legislação exige para a gente, mas, ao mesmo tempo, que essa água seja consumida de forma eficiente. Para isso, a gente tem um programa de gestão de águas que a gente divide nesses 7 pilares principais da tela. A gente vai perpassar um pouco sobre eles. O principal ponto inicial é a setorização. A gente precisa entender como é que funciona a distribuição hidráulica das principais unidades de consumo de um hospital. Só para a gente ter ideia, se a gente tem um hospital de 500 leitos, basicamente, em cada leito, a gente tem 3 pontos de consumo de água, um chuveiro, uma torneira, uma caixa acoplada, uma descarga. Então, só aí são 1.500 pontos de consumo apenas de leitos, fora unidades administrativas e outras unidades assistenciais. Então, somente de leitos são 1.500 pontos de consumo que a gente precisa assegurar que o consumo vai ser eficiente, que a gente vai evitar ao máximo as perdas, vazamentos e processos ineficientes. E para isso é super importante que a gente entenda a dinâmica do direcionamento das redes hidráulicas dentro das unidades de serviço de saúde. Então, aqui na tela, um mapa hidráulico, um esboço hidráulico de como é que funciona a distribuição dessas redes. Isso é super importante para a gente conseguir mapear essas redes e, posteriormente, instalar medidores, que é um dos principais pontos também da setorização. Não adianta a gente saber para onde a água está indo e não quantificar. Então, a instalação de medidores, no caso de hidrômetros telemetrizados, que enviam dados em tempo real, também são super importantes para a gente iniciar esse processo de setorização e subdividir. A gente tem um reservatório superior que distribui água para 10 unidades. Será que faz sentido a gente monitorar 10 unidades, 5 unidades, 3 unidades? A gente precisa ter essa ideia de quantitativo, de como é que a gente começa a enxergar o cenário de distribuição de água e essa quantificação do consumo para avaliar. Essa unidade está sendo uma unidade consumidora de grande representatividade ou não. Passo importante, a instalação de medidores, o diagnóstico de edifício, que seria basicamente o diagnóstico das áreas, das principais unidades de consumo. Preciso entender como é que se dá a distribuição dos equipamentos consumidores da central de água, de material esterilizado, de uma lavanderia, de outras unidades, de outras principais unidades consumidoras também. Então, isso é super importante para eu levantar esse diagnóstico geral das principais unidades de consumo. Atrelado a isso, eu preciso ter tecnologia, preciso ter inovação para gerir esses dados gerados. Então, preciso ter um sistema que me traga uma qualidade de dado esperada. Eu preciso, principalmente, ter esses dados em tempo real. Eu preciso saber como é que está o comportamento da vazão em tempo real, vazão em litro por segundo em tempo real das principais unidades de consumo, volume acumulado durante o dia. Então, aqui é um gráfico do sistema da gente, onde mostra essa linha verde, que é a vazão em litro por minuto, essa linha verde, e a linha azul é o volume acumulado de água no período ali entre mais ou menos 9h30 da manhã, né? O eixo X aqui seria justamente o período, a hora do dia em que encontra-se essa vazão. Então, essa qualidade do dado nos traz uma tomada de decisão muito mais assertiva em relação ao controle de perdas, ao controle de processos ineficientes dentro do hospital, seja no setor de nutrição, que seria o caso desse gráfico em específico, mas também seja em unidades de enfermarias, em unidade de terapia intensiva, em centrais de material esterilizado, em lavanderia, enfim, nas principais unidades de consumo. Aqui um pouco das informações também que o sistema nos dá, alerta, enfim, a gente tem um aplicativo que a gente consegue monitorar também via celular. Então, a gente tem alguns alertas que o próprio sistema nos encaminha via WhatsApp ou via próprio aplicativo. A gente trabalha com treinamentos também para a nossa equipe. Nós criamos aí um grupo de WhatsApp também com a equipe operacional, justamente para estreitar essa comunicação e fazer com que essa comunicação ela seja mais direta.
aqui um estudo de caso rápido do serviço de nutrição, que aconteceu, inclusive, aqui no gráfico, dá para a gente ver, no dia 22 de maio, tem mais ou menos 2 semanas que aconteceu. Basicamente, o sistema apontou um aumento considerável, ou seja, um aumento fora do padrão do consumo da nutrição no período da madrugada. A gente foi a campo no mesmo dia e verificou, estava vazando, a gente conseguiu ali, através do equipamento eletrônico, ver que tinha um ponto no piso que a tubulação havia soltado, estourado, e tinha esse vazamento bem representativo que acabava indo para o solo, a gente não via, mas através do sistema que usou para a gente conseguiu verificar. E mais ou menos ali no final da tarde, quando a gente consertou o vazamento, isso no mesmo dia. Então, a tomada de decisão também mais célere é super importante. A gente conseguiu, no final da tarde, identificar, corrigir, a gente consegue ver justamente o comportamento do gráfico voltando ao padrão normal, indo a zero ali na vazão em tempo real. Então, um pouco do estudo de caso que a gente teve, um resultado histórico de 2016 a 2025, que a gente tem se empenhado em evoluir na redução do consumo de água baseado em desenvolvimento de novas ferramentas para análise de dados. A gente vê uma redução bem significativa do consumo de água de 2016 a 2025, gerando não só economia de recurso natural, economia de recurso financeiro, nesse caso, evitando o consumo de 98 milhões de litros de água por ano, mas também um save bem representativo de cerca de 3 milhões de reais. Uma vez que a gente paga pelo recurso natural, paga pelo recurso hídrico, se a gente reduz o consumo dele, a gente também reduz o custo associado ao consumo desse insumo, nesse caso, do recurso hídrico. Então, um resultado super significativo para a gente, que a gente também se orgulha bastante em estar avançando cada vez mais ao longo dos anos em relação a tornar processos mais eficientes dentro de unidades de serviço de saúde, nesse caso, processos eficientes do ponto de vista hídrico. Isso, corri aqui bastante, falei bem rápido para tentar resumir um pouco desse trabalho que a gente vem realizando no Hospital Santa Isabel, na Santa Casa da Bahia. Fico à total disposição aí para retirada de dúvidas, se possível, hoje. Tem meu contato aqui também. Agradeço novamente aí a toda a equipe da ANAP pelo convite e a gente aqui da Santa Casa da Bahia. Muito obrigado. Maravilha, maravilha, Fernando. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Eu já vou passar aqui já imediatamente para o Gustavo Maciel, que é analista de gestão ambiental do Hospital Tacchini, e ele vai apresentar o case de implementação da tecnologia de coprocessamento como alternativa sustentável para a destinação de resíduos sólidos. Por favor, Gustavo, tá com você 10 minutinhos, daqui a pouco eu volto. Tá. Bom dia, Evelyn, bom dia a todos. É uma honra participar desse evento, é um prazer. E eu vou iniciar, vou pedir para colocar minha apresentação aí, do nosso case. Ok, deixa eu subir aqui então a apresentação. Só um minutinho. Tá. Já acredito que agora vai aparecer a apresentação, tá? Então, o nosso case é a implementação da tecnologia de coprocessamento como alternativa sustentável para a destinação de resíduos sólidos, especialmente o resíduo reciclável, mas que não tem valor agregado. Então, eu vou iniciar aqui falando um pouco sobre o Tacchini Saúde, onde tudo iniciou lá em 1924, com a inauguração do Hospital Tacchini aqui no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, a gente hoje é uma instituição centenária,
E em todo esse tempo aí, então, a gente tem uma evolução, onde se criou um sistema de saúde. Aqui eu trouxe para vocês as principais marcas do sistema de saúde. Então, a gente tem 2 hospitais, o Hospital de Bento Gonçalves e o Hospital de Carlos Barbosa. A gente tem o Instituto do Câncer, que é o Instituto de Pesquisa. A gente tem também a Tacmed, que é a operadora do sistema de saúde. Então, tem mais de 62 mil vidas nesse plano de saúde. Né? E a gente está para inaugurar mais uma unidade agora, que vai ser o Medical Center aqui no município de Bento Gonçalves. Aqui eu trouxe o planejamento estratégico do sistema de saúde, que ele é feito a cada 5 anos. Então, acho importante trazer para vocês que a gente tem esse planejamento estratégico baseado em 4 pilares: sustentabilidade, inovação, comunidade e pessoas. Aqui alguns números do Hospital Taquini de Bento Gonçalves, que é onde a gente implementou esse case. Então, a gente tem 241 leitos de internação, 30 leitos de UTI, 305 médicos cadastrados, mais de 2 mil funcionários ativos, né? Mais de 1 milhão de exames laboratoriais realizados no ano de 2024 e mais de 128 mil procedimentos cirúrgicos também realizados no último ano. Isso aqui é uma conquista nossa, então quis compartilhar com vocês, que é a nossa nova central de resíduos sólidos, onde antes a gente tinha aqui no hospital mini centrais espalhadas por todo o hospital. Então a gente conseguiu, como o hospital está realizando uma ampliação das suas áreas, a gente conseguiu uma área para construir essa central de resíduos. Ela possui 160 metros quadrados, então a gente consegue acomodar todos os resíduos somente nesse local, que é um local com acesso, com controle de acesso, fácil acesso para os veículos, então a gente tem uma maior segurança no armazenamento. Então eu vou iniciar aqui falando sobre o case dos resíduos recicláveis. A gente sabe que todos os resíduos que a gente caminha para a recicladora, nem todos têm um valor agregado, né, nesses resíduos. Então, a gente sempre trabalhou no gerenciamento desses resíduos. Então, a gente trabalha com uma empresa que ela é licenciada, é uma das únicas do município aqui que ela possui licença de operação. E a gente trabalha desde a segregação, o acondicionamento interno dos resíduos, o transporte interno até a central de resíduos, o transporte externo, o transporte externo feito pela recicladora até a unidade dela, tem a empresa dela, onde ela vai fazer a triagem, e aí agora, atualmente, né, vai enviar uma parte para coprocessamento. Então aqui eu trouxe um fluxograma para vocês, de como que era esse processo antes do coprocessamento, onde a gente já separa aqui no hospital, a gente faz a separação das bombonas plásticas, dos papelões, e o restante dos resíduos recicláveis que vão nos sacos de lixo de cor verde, eles estão todos misturados. Então, a gente separa essas bombonas, esses papelões, deixa separado, para ficar mais fácil para a recicladora. E o restante, ela faz a triagem. Então, ela vai fazer a coleta aqui no hospital, vai fazer a triagem desses resíduos que estão nesses sacos de cor verde, vai fazer a separação dos resíduos que têm um valor agregado, porque tem todos os resíduos que chegam até lá que a gente considera reciclável, não possui um valor agregado para que ela faça essa venda desse material, né, e volte uma receita para a empresa, né? Então, nem tudo ela consegue fazer a venda. Então, ela faz a venda do valor dos resíduos com valor agregado. Após, também faz a venda dos papelões, das bombonas plásticas, que é um resíduo reciclável, né? E o resíduo sem valor agregado fazia a compactação e enviava para aterro sanitário, muitas vezes até com a coleta seletiva do município. Então, a gente viu aqui uma oportunidade de melhoria no processo e a gente foi em busca de tecnologias, soluções para resolver esse processo, para acrescentar uma melhoria nesse processo. Então, o que a gente fez? A gente acabou implementando o coprocessamento. O coprocessamento, trouxe aqui o conceito dele, né? É a destinação final ambientalmente adequada, que envolve o coprocessamento, os resíduos sólidos, que é onde é feito o blend a blendagem desses resíduos enviados para a empresa, e essa empresa especializada, ela vai fazer a blendagem e depois vai destinar para as cimenteiras como matéria-prima, como combustível, para os fornos de produção de clinker. Então, um resíduo que antes ia para o aterro,
a gente reinseriu ele no mercado, encaminhando ele como matéria-prima de combustível para os fornos de clinker. Aqui eu trouxe algumas vantagens com o processamento. Então, diminui o passivo ambiental, aquele material aquele resíduo que iria ficar lá depositado no aterro por anos e anos, a gente evita esse problema. Estimula o crescimento de outras tecnologias adequadas de destinação. Aumento da vida útil dos aterros sanitários. A gente sabe que hoje a gente gera muitos resíduos, que a gente considera resíduo comum, que é o rejeito. Então, os aterros sanitários ocupam uma grande área para armazenar esses materiais. E também a gente consegue fazer a diminuição dos custos com energia térmica, que é onde esse material vai substituir, então, o coque de petróleo. Então, aqui o novo fluxograma com o novo processo. Então, o processo era o mesmo de antes, mas agora, no final, aqui, aquele material que iria para aterro, ele é destinado para processamento. Então, aquele material, somente o material que não possui valor agregado para revenda da empresa de reciclagem, ele é destinado para aterro. O material que ele possui valor de agregado para reciclagem, a empresa de reciclagem faz a venda e reinsere no mercado. Aqui eu trouxe para vocês, então, o quantitativo de resíduos enviados para coprocessamento nos últimos 3 anos. Vocês podem ver que a cada ano vai aumentando a nossa geração de resíduos. E aqui no ano de 2024, então, a gente enviou 86 toneladas de resíduos para coprocessamento. Então, a gente entendeu que seria um custo para o hospital encaminhar, fazer esse processo, mas que tem teria muito aproveitamento, porque a gente evitaria de enviar para aterro sanitário. E aqui também, para comparagem, esse é o quantitativo de resíduos realmente que são reciclados na empresa de reciclagem. Então, no último ano, agora, foi 46 toneladas. Então, os resíduos que realmente possuem uma reciclagem, possuem valor agregado, representa 35% referente ao que não possui. E aqui os resultados desse nosso case nos últimos anos, né? A gente consegue ter agora uma rastreabilidade dos resíduos através da emissão de MTRs. Então, a gente emite o MTR para a empresa de reciclagem. Após isso, a gente emite o MTR para a empresa de coprocessamento. A gente recebe o certificado de destinação final desse resíduo. E a gente também ter acesso ao certificado que a cimenteira encaminha para a empresa de coprocessamento. Reforça o compromisso com a economia circular. Então, esse material que antes se tornou um rejeito e iria ficar em aterro, ele foi reinserido no mercado e acabou sendo transformado em resíduos. Reduz a emissão de CO2, referente ao uso da cimenteira do coque de petróleo. Então, a gente tem uma redução em média de 30%. Então, uma estimativa de 80 toneladas por ano a menos a gente consegue emitir de CO2. E também reduz a redução do passivo ambiental. Então, a gente não tem mais aquele resíduo no aterro sanitário depositado por anos e anos. A gente sabe que a gente é sempre o corresponsável, o gerador é o corresponsável por esse resíduo. Então, a gente conseguiu implementar essa mudança no processo aqui no Hospital Taquini, aqui em Bento Gonçalves, e proporcionar essa melhoria no processo dos resíduos recicláveis. Então, aqui agradeço pelo tempo de vocês. Aqui eu coloquei o meu contato também, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu sei que não vai ter tempo agora para responder as perguntas, mas quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Muito obrigada, Gustavo. Parabéns aí pela estratégia de vocês, muito positivo. Bom, eu vou seguir agora com a Paula Boro, que é coordenadora de meio ambiente do Grupo Amil, e vai trazer para a gente o case sobre eliminação do uso de óxido nitroso. Paula, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite da ANAP e agradecer aos colegas pelo compartilhamento aí dos conteúdos. Realmente um evento riquíssimo para a gente conseguir avançar cada vez mais nessas pautas de meio ambiente. Já enviei minha apresentação aqui, só não sei se isso já está dando para ver todo mundo. Comentar sobre esse projeto que foi de um impacto tremendo dentro da atividade, de forma positiva, e vai dar para entender aqui.
Bom, o Grupo Amil, acho que a maioria daqui deve conhecer, é um grupo com diversos hospitais, clínicas, rede de atendimento não só na operadora, mas também de redes credenciadas. Não vou me estender aqui, mas hoje é um dos maiores grupos que a gente tem aqui, então a complexidade dos nossos hospitais é bastante variada, tá? Esse projeto em si foi realizado como forma piloto dentro do Hospital Samaritano Paulista, um hospital que faz todos os tipos de cirurgia médicas, porém com uma especialidade bem focada em cirurgias cirúrgicas, tá? Mas faz cirurgias ginecológicas, renais, de outras especialidades, mas bem focado em cirurgias cardíacas. Então, hoje, essa unidade ela conta mais ou menos com 8 salas de centros cirúrgicos e algumas outras salas que também utilizavam o óxido nitroso, como alguns exames específicos, enfim. Esse projeto iniciou visitando uma outra unidade que já tinha feito a eliminação, né, visitando o Hospital de Transplantes, ali da Brigadeiro, e a gente levou isso para o nosso corpo clínico, então toda a gestão de engenharia clínica, de anestesia, de manutenção, chefe de operações, de assistência também. A gente comentou sobre o projeto e começamos um monitoramento, porque sim, a gente não fazia um monitoramento do consumo específico desse produto em cada cirurgia, tá? E como a unidade conta com alguns equipamentos que eles mesmos já mostravam ali esse monitoramento, isso facilitou bastante. Então, através das máquinas Perseus de anestesia, a gente conseguia diretamente o consumo de cada máquina, tá? Até por procedimentos, enfim. E comentando sobre esse projeto, no primeiro mês a gente já teve a adesão maciça do nosso corpo interno de anestesistas. O Hospital Samaritano Paulista é um hospital que recebe muitos cirurgiões particulares, né, dos pacientes particulares. Então, a gente tem que lidar com esse público que não está no dia a dia ali do hospital, não são sempre os mesmos. Mas o nosso público interno já aderiu, conhecendo todos os benefícios do projeto e toda essa questão ambiental. Então, no primeiro mês, a gente já teve uma redução ali brutal de 90% do consumo de óxido nitroso, que era ali em torno de 200 quilos mês, mais ou menos, tá? E então a unidade conseguiu alguns resultados bastante significativos, principalmente para impactos ambientais, né? A gente sempre levanta essa pauta de que nós cuidamos de todos os pacientes que entram hoje nos nossos hospitais, mas também de todas as suas descendências, deixando o cuidado com as pessoas não só hoje, né? A gente precisa estender esse cuidado, que é a missão da Amil, para todo o nosso ambiente do entorno. Então, esse projeto ele evita a emissão anual mais ou menos de 367 toneladas de dióxido de carbono equivalente, além das economias diretas de faturamento, de não ter mais a compra do gás, porque ele não exige uma substituição, ele é só um facilitador, né, da indução cirúrgica. Então, de fato, ele é eliminado e não é substituído por nenhum outro, não houve aumento de nenhum outro anestésico na retirada desse produto. Isso é uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu. É realmente um consumo atrelado a um hábito de vários médicos, anestesistas e de procedimentos médicos que a gente sabe o quão difícil é realizar alguma alteração. Esse projeto também, obviamente, conseguiu eliminar algumas atividades operacionais que foram muito benéficas para a atividade do hospital. Então, quando você não tem mais o uso do óxido nitroso, você evita todas aquelas atividades relacionadas de compra, recebimento do cilindro, o abastecimento da central, aquele controle dos cilindros, controle do armazenamento dos gases, né? Além da eliminação dos riscos ocupacionais, que a gente sabe que existe dentro dos centros cirúrgicos com relação à perda desse óxido nitroso, né? Que pode ser absorvido pelos colaboradores todos que estão ali dentro daquele procedimento cirúrgico. Para esse projeto acontecer, a gente trabalhou junto ali equipes de anestesia, manutenção, segurança do trabalho, não está aí, mas obviamente toda a área assistencial que faz o auxílio dentro dos procedimentos. E a gente utilizou os dados do nosso prestador, né, do nosso fornecedor, a planilha do GHG Protocol e os dados do projeto que a gente visitou como inspiração do Hospital de Transplante Eurico de Zerbini, que realmente foi
foi nota 1000 no auxílio para a gente conseguir desenvolver esse projeto. Então, de novo, eu só fortaleço assim, essa necessidade da gente ter esses fóruns de discussão, porque só assim que a gente consegue realmente implantar outros projetos e colocar melhorias em todos os hospitais. Então, eu recomendo fortemente. A gente está numa etapa agora, aqui por último slide eu deixei só um resumo, né? A gente está numa etapa de ampliação desse projeto para todas as nossas outras unidades hospitalares, evitando nesse primeiro momento as unidades que fazem procedimentos cirúrgicos em crianças. Tá? A gente já sabe que é possível eliminar também, mas ainda tem algumas resistências, então a gente está deixando por último esses centros cirúrgicos que atendem crianças ainda. Mas no mais, recomendo a todos que multipliquem, porque realmente só traz benefícios para a operação e para o meio ambiente. Obrigada. Obrigada, Paula. Eu que agradeço pelo compartilhamento da experiência. Parabéns, eu espero que vocês consigam ainda evoluir com esse projeto e implementar em todas as unidades. Seria muito, muito gratificante, muito bom. Bom, eu passo agora para o nosso último case, que é com o Vitor Kenzo, que é gerente de sustentabilidade do Hospital Sírio-Libanês, que vai falar sobre as estratégias para a manutenção de carbono neutro e zero em energia. Victor, está com você. Obrigada. Obrigado, Evelyn. Bom dia a todos. Agradeço aqui muito pelo convite. Parabenizo aos colegas, o Fernando, o Gustavo, a Paula, que apresentaram os cases. Parabenizo também a ANAP e os parceiros pelo evento por colocar um tema tão importante e relevante dentro de um evento que tem um alcance nacional, sinalizando aqui a COP30 que a gente vai ter, e para que o setor saúde também se mobilize nesse sentido. Reforço o que a Paula comentou agora, acho que ter fóruns nesse sentido nos ajuda muito a ter essas interconexões entre as unidades, entre os hospitais, e é muito importante para o desenvolvimento de ações, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias para manutenção de carbono neutro e zero em energia, né? Então, pensando nas várias maneiras de apresentar numa didática melhor, preferi ir para uma opção de trazer uma linha do tempo, do quanto a gente já implantou as estratégias para ser uma instituição carbono neutro e depois ir mostrando um pouco de como a gente vai agregando. Então, quando a gente vai implantando mais questões dessas estratégias, a gente só vai acumulando ações que a gente precisa fazer continuar, né? Então, trazer um pouquinho dessa vivência que a gente teve, dessa jornada de descarbonização. Falando aqui um pouquinho do Sírio-Libanês, nós temos unidades em 2 estados, né? Um aqui na cidade de São Paulo, com a unidade principal matriz, a unidade de Bela Vista, uma Itaíma, nos Jardins. Ressalto aqui, dentre esses dados, acho que só para nível de proporção, a quantidade de leitos operacionais, então a gente tem em torno aqui de 500 leitos operacionais, e para ter um dimensionamento aqui dos desafios para essa jornada de descarbonização. Também em Brasília, nós temos aqui 4 unidades, um hospital e outras unidades, também outra em Águas Claras, dentro do Distrito Federal. Destaco aqui também que são 94, quase 100 leitos operacionais que a gente tem em Brasília, então todas essas fazem parte do que a gente olha como carbono emitido como instituição sírio-libanês. Dentro dessa jornada de descarbonização, acho que a gente começa essa história lá em 2011, quando a gente começa com os primeiros inventários de emissão de gás de efeito estufa, com auditoria sendo auditada externamente, com uma pontuação mais baixa, mas foi o primeiro passo, né? Então, foi importante ter dado esse primeiro passo, e aí, dentro de uma caminhada de 2011, 12, 13, 14, foram passando de áreas, as áreas que cuidam desse inventário, que elaboram, que reúnem os dados, foi passando para outras áreas, até que em 2019 se forma aqui uma área de sustentabilidade ambiental. No momento que eu também já estou aqui na instituição, e a gente consegue olhar mais focado para esse tipo de trabalho, e lá em 2019 a gente já olha para que se forme um compromisso da gente ser uma instituição carbono neutro, então, podendo já entender, pegando essas emissões ali desde 2017, olhando um pouco mais de acuracidade, entendendo quais são os nossos principais atividades emissoras de carbono, já podendo estabelecer algumas ações de redução junto com parceiros para o que é escopo 3, cadeia de valor,
o que é Escopo 1 dentro dos nossos controles. Então, a gente estabelece ali as nossas reduções e já busca também a neutralização dessas emissões. A gente continua ainda como uma participação no Desafio à Saúde pelo Clima, que é reportar esses dados para hospitais saudáveis, e faço um parênteses aqui dizendo que os hospitais saudáveis apoia muito na construção desses inventários de emissão de gás de efeito estufa. Então, para que eles estão buscando dar esses passos, tem bastante manual, tem bastante publicações, eu vou citar algumas delas aqui também, que ajudam muito nessa caminhada, e também foram feitas algumas reduções de emissão de carbono, então, tanto em relação à frota de veículos terceiros, então, que a gente não tem um controle, mas que a gente tem influência, então a frota foi mudada aí de gasolina para álcool, isso já tem uma emissão muito menor de gases de efeito estufa. Todo esse cálculo é feito, assim como a Paula comentou, com a ferramenta de cálculo do GHG, então a gente usa uma metodologia global, que ela é contextualizada aqui pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, e eles também nos ajudaram muito a buscar a consistência em cada uma das ações que a gente buscou aqui. Então, quando a gente escolhe um aterro sanitário, também tem que ter o olhar não só para as licenças, não só para o destino, não só para tudo isso que é uma lição de casa importante para as instituições, mas também olhar para qual que é o tratamento com metano que já é capturado nos aterros, qual que é a eficiência desse tratamento desse metano. Então, tudo isso vai fazendo parte aqui das nossas ações de redução de emissões de carbono, além da reciclagem de gases. Então, a gente viu que, em alguns momentos, alguns gases são substituídos na instituição, e a gente precisava buscar alternativas para isso. Não vou entrar muito nos detalhes de cada uma dessas ações, mas que precisava ter um olhar específico, porque ele era responsável, ele era uma das atividades críticas em emissão de carbono dentro do nosso inventário como um todo. Além disso, além de fazer um inventário anual, assim como um imposto de renda, a gente faz sempre do ano anterior, no fechamento de ano anterior, por conta do fechamento das fontes de emissão. A gente busca também fazer esse inventário mensal, não com as fontes atualizadas, mas para que a gente possa trabalhar com uma gestão, mas mês a mês, podendo entender onde que tem alguma atividade que está fugindo, que está escapando, que está tendo um aumento de consumo que vai implicar num aumento de emissão. E aí eu deixo aqui na parte de baixo dessa linha do tempo, que também a gente continua fazendo os inventários, e a gente também tem as ações de manutenção sendo realizadas para que, dentro das atividades que a gente tem ali de escopo 1, que tem utilização de gás natural, GLP, uso de diesel, que tudo isso tenha uma otimização e uma eficiência do processo, porque tendo tudo isso otimizado, tem menos desperdício e menores emissões de gás de efeito estufa. Então, num terceiro momento aqui que eu trago, em 2021, quando a gente busca a garantia das emissões de energia elétrica de fonte limpa e renovável, então todas as tomadas que a gente usa aqui, todos os equipamentos que a gente usa na instituição, ela tem uma garantia de ser uma fonte limpa e renovável. A gente não conseguiu virar isso do nada, então a gente começou comprando parcialmente essa garantia das emissões, dessa garantia de que a energia elétrica ela é de uma fonte limpa e renovável, e em 2021, de fato, a gente compra 100%. A gente viu que a gente estava comprando aos poucos, mas aos poucos a gente acaba não conseguindo sinalizar o todo. Então, quando a gente passa a comprar o todo, a gente consegue sinalizar que, de fato, toda a energia ela é limpa e renovável. Faço uma pausa aqui só para falar um pouquinho dos critérios de elegibilidade, que são importantes, até para evitar a falta de credibilidade em somente ter um certificado, somente ter um papel que diga que aquela fonte é limpa, mas que a gente possa sempre buscar dentro desses critérios que são estabelecidos ali pelo GHG Protocol também a origem, garantir a origem dessa energia, garantir a temporalidade, garantir que ela seja aposentável, os limites geográficos. Então, tudo isso tem que estar compondo esses certificados e que garantam que isso de fato venha de um lugar único e que não seja utilizado por várias empresas, né? Então, em 2021 também a gente já tinha uma meta, mas a gente começa a fazer parte da iniciativa do Race to Zero, e a gente consegue casar
a nossa meta com a meta do Race to Zero, então é reduzir em 50% as emissões até 2030 e 100% até 2050. Faço aqui outra pausa para dizer que a maioria aqui das instituições que colocam essa meta como 2050 não sabem como chegar lá, e de fato ainda a gente trabalha para que se impulsione tecnologias que vão viabilizar que essa meta possa ser alcançada em 2050, mas ter uma meta que sinalize desde agora, 2025, nos ajuda a impulsionar isso também dentro da nossa cadeia, para que a gente possa influenciar terceiros, possa influenciar fornecedores, para que tecnologias possam ser mudadas, para que processos possam ser mudados, para que estruturas possam ser mudadas, para que de fato em 2050 a gente possa atingir esse carbono zero em toda a cadeia, em todo o processo nas instituições. É um trabalho que tem que ser feito em conjunto, porque tudo que é da cadeia influencia dentro das nossas emissões também. Faço um ponto aqui também sobre a iniciativa Acordo Ambiental de São Paulo, feito pelo governo do estado de São Paulo, junto com a CETESB, que é o órgão ambiental do estado. Então, foi uma iniciativa importante. E aí reforço a questão dos fóruns, o quanto é importante a gente estar dentro de fóruns de instituições que busquem essa jornada de descarbonização. É importante a gente buscar esses fóruns dentro da saúde, mas aqui essa iniciativa, a gente participou de fóruns com empresas de outros setores também, como siderurgia, o agro, a automobilística, e é interessante e importante porque é uma jornada complexa, é uma jornada por vezes abstrata, e que tem que buscar muito a credibilidade em tudo que a gente está fazendo. Então, participar disso, levar alguns cases, passar por validação por outros especialistas de outros setores, nos ajudou a entender que a jornada era válida, a jornada era consistente e que a gente estava num caminho que a gente acreditava e que fazia sentido também. E eu deixo aqui embaixo também que a gente continua fazendo inventário, continua sendo uma instituição carbono neutro, continua fazendo as nossas reduções de emissões de carbono, continua também fazendo a participação ali no desafio Saúde pelo Clima ali dos hospitais saudáveis. Num quarto momento, indo ali para 2023, a gente finaliza ali a elaboração do nosso plano de descarbonização. É importante esse documento para ter essa formalização das intenções e de tudo que está desenhado para essa jornada de descarbonização, que isso fique institucional, isso possa ser um compromisso nosso aqui dentro também, que a gente possa ter isso desenhado como um norteador para as nossas ações. Foi outra ação importante, foi o uso de material técnico ali dos hospitais saudáveis. Então, por muitas vezes a gente vai conversar com outras áreas, a área aqui de meio ambiente é uma área meio, as áreas fins que de fato fazem essas reduções acontecerem na instituição. Então, conversando, por exemplo, com manutenção, é uma conversa muito técnica. A gente pode falar, olha, queria que as emissões de carbono do gás refrigerante do ar-condicionado eliminassem ou acabassem, mas ele vai trazer várias outras perguntas mas qual que é o melhor gás? Isso implica no quilojoule e em todas as outras questões técnicas que eles acabam trazendo, e é uma conversa que acaba não sendo compatível, porque eu não sei falar exatamente essa língua, e eles acabam também não conseguindo entender. E aí essas ferramentas ajudaram muito a compatibilizar tudo isso. Acho que estou avançando aqui no tempo, já vou tentar avançar para as estratégias também, tá, Evelyn? A gente participou aqui também de um piloto de uma ferramenta para fazer um benchmark externo, que isso foi importante. Aqui, olhando só para as estratégias que a gente olhou em 2024, que era o case que a gente tinha trazido, então, manter esse acompanhamento da mensuração, olhar especificamente para o percentual de emissões das atividades críticas, buscar a redução, manter a neutralização, e algo importante, que sempre tem que ter nas estratégias, né? Então, ter algo novo, que no caso seria conexão com fornecedores e parceiros, buscar fornecedores que tinham interesse em mudar suas frotas para veículos elétricos, trazer aqui junto, fazer um marco aqui para eles também, valorizar essa ação. Então, foi muito importante aqui em 2024. Em 2024, tendo essas iniciativas, além da iniciativa do Acordo de São Paulo ter mudado para Compromisso São Paulo Carbono Zero, a gente também continuou mantendo todas as outras ações e, num último momento, agora 2025, pensar nas estratégias, em continuar tudo que a gente tem feito e buscar cada vez mais articulações. Então, parcerias estratégicas para fomentar a temática de mudanças climáticas,
estar participando aqui faz parte também dessas estratégias e poder contribuir com o setor saúde, buscar a mitigação e essa adaptação climática, que é o nosso grande desafio. Então, acho que a gente tem um longo caminho nessa jornada de descarbonização e entendo que os fóruns aqui são importantíssimos para a gente encontrar essas conexões. Obrigado, desculpa pelo avanço no tempo, Evelyn. Imagina, Vitor, eu que agradeço. É uma jornada, né? A gente não pode perder o entusiasmo e a coragem, né, de seguir com uma jornada como essa, que é tão importante aí até para a sustentabilidade do nosso planeta. Eu só queria reforçar que todos esses cases que foram apresentados aqui, eles estão na edição de 2024 do nosso Manual de Boas Práticas dos Hospitais relacionadas à ESG. Foi uma edição especial que teve aí um foco nas questões climáticas, né, nos impactos climáticos, e a publicação está disponível no nosso site para quem tiver interesse em se aprofundar mais e conhecer outras iniciativas. A gente tentou trazer um pupurri aqui de temas diferentes, né, de temas distintos, mas mostrar que é possível, né, que é possível começar de alguma forma, que é possível a gente fazer a diferença. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Eu acho que esse evento foi muito rico, a gente teve uma manhã muito rica, com um compartilhamento de conteúdo muito bom, uma generosidade enorme dos palestrantes, de todos que passaram aqui por esse período da manhã. Queria agradecer a quem nos acompanhou aí durante todo o evento, principalmente aqueles que resistiram até o final, né? A gente está disputando aqui o horário do almoço. Mas muito obrigada a todos vocês, obrigada aos nossos participantes, e até a próxima edição, que com certeza a gente deve repetir outras edições de um evento tão importante como esse. Obrigada.